Autoridades palestinas informaram ter exumado os corpos de mais de 300 pessoas, eu disse 300 pessoas, em Khan Yunis. Todos foram encontrados em valas comuns, nos principais hospitais da faixa de Gaza. Não foi informado como essas pessoas morreram ou quando foram enterradas. Autoridades palestinas acusam o exército israelense. Já as forças de defesa de Israel afirmam que as acusações são infundadas. O exército também acrescentou que exumou corpos para verificar se havia reféns entre eles. O alto comissário da ONU para Direitos Humanos disse estar horrorizado com a situação e com a destruição dos hospitais Nasser e Al-Shifa. A entidade também pediu a abertura de investigações independentes sobre as mortes. Israel justificou as operações militares nos hospitais, alegando que o Hamas usa os locais para realizar ataques e esconder túneis e armas. Quem chega para analisar esse e outros assuntos internacionais é o Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais. Feijó, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. Algumas notícias chocam tanto a gente, eu estou falando isso mesmo aqui, realmente é um drama humanitário muito grande, né? O que a gente pode ter de reflexo depois que esse caso das valas veio à tona, hein? Boa tarde, Kelly. A comunidade internacional segue fazendo a sua pressão pelo respeito ao direito em guerra, tipicamente chamado de direito internacional humanitário, o respeito à dignidade das pessoas, a separação de civis e combatentes, porque esse tipo de regulamentação, a partir da metade do século XIX, tem por objetivo maior de evitar um revanchismo, evitar uma nova onda de violência no futuro. Conflito, todos sabemos que, infelizmente, tem muitas cenas chocantes, mas uma espécie de moralidade, de comportamento, de entender que ali estavam forças frente a frente seria importante para evitar um novo ciclo de violência. Do ponto de vista do direito internacional, portanto, é muito triste quando a gente vê que, por repetidas vezes, não só nesse conflito, mas no conflito do Congo, no conflito de Mianmar, no caso do Haiti, a gente vê a repetição dessa brutalidade, fazendo com que levante dúvida, né, da efetiva viabilidade desse direito cumprir com o seu papel. Do ponto de vista jurídico, um outro elemento, imagino eu, que essas serão potenciais provas anexadas junto à Corte Internacional de Justiça naquele e outros processos que correm sobre as ações do Exército de Israel e do Estado de Israel na faixa de Gaza. Só para deixar bem claro para todo mundo, Feijó, o que diz então o direito internacional sobre ataques a hospitais? Tudo bem, Israel diz que o Hamas usa essas estruturas e realmente pode usar, né, ali com túneis subterrâneos, escondendo armas e tal. Mas o que a lei diz? Pode atacar hospitais ou não pode? Não pode. Simples e brutalmente é que não. Todas as instalações de alívio humanitário, isso envolve o pessoal uniformizado com os símbolos típicos da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho, as embarcações, aeronaves, helicópteros, carros, ambulâncias, todos eles, e também as instalações permanentes. Portanto, postos de saúde, hospitais, centros, clínicas como um todo, são essenciais para promover alívio humanitário dos combatentes que eventualmente fiquem feridos, mas também dos civis que estão ou deveriam estar fora do combate. Caso numa extraordinária situação do ambiente ou das instalações serem utilizadas para promover ataques, haverá, portanto, dúvida se aquelas são instalações civis de alívio humanitário ou é apenas uma máscara para conduzir ataques. E exclusivamente nessa circunstância, ainda assim deve a força que deseja atacar essas instalações fazer o cálculo da proporcionalidade. Qual é o ganho
ganho estratégico de atacar essa instalação, atacar essas pessoas, em comparação ao prejuízo momentâneo e futuro da humanidade viver sem essas instalações. Portanto, deveria ser na extrema última possibilidade, né, num caso realmente extremamente necessário e urgente, o ataque dessas instalações, porque é o que a gente vê agora, a população que estava concentrada no sul da faixa de Gaza, lá em Rafah, voltando para as outras cidades, Khan Yunis, essas cenas aconteceram aí, ou mesmo na cidade de Gaza, agora não tem essa estrutura básica para o atendimento de saúde, porque as instalações foram destruídas, o pessoal também, parte dele foi eliminado, e a gente tem uma necessidade de investigar o que acontece na instalação e no seu entorno, com essa possibilidade de terem outras valas ainda a serem descobertas. Pois é, né? E são civis, muitas crianças, muitas mulheres. E olha, a gente traz aqui um dado que a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza completou 200 dias sem previsão para trégua. Inclusive, ontem, o exército israelense orientou os moradores da faixa de Gaza a deixarem a zona de conflito. Agora, a pergunta que fica é como você deixa a zona de conflito? Eles ameaçam, né, a fazer uma ação mais em Rafah, o sul, mas o norte foi todo destruído. Você trouxe há pouco para nós, né, Feijó, que realmente as pessoas estão saindo rumo ao norte, mas encontram uma situação caótica também, né? Praticamente nenhuma estrutura. É isso, Kelly. O esvaziamento de Rafah pode facilitar a eventual operação militar de Israel, ajuda a cumprir o direito humanitário de separar civis de combatentes, porém as pessoas, como você chamou a atenção muito bem, retornando para o centro e o norte de Gaza, fica em uma situação humanitária periclitante, pela ausência de residências seguras, pela ausência de possibilidade de vida normal, a existência de lojas, a existência de escolas, a existência de posto de saúde, o acesso ao auxílio humanitário que a comunidade internacional tem enviado, água e alimentos, que se concentra apenas por aquelas portas ali do sul, não há entrada vinda por outras áreas, fazendo com que a vida fique um tanto quanto impossível de seguir num padrão normal. As agências internacionais e observadores chamam a atenção do risco da população total estar em perigo de morte por falta de comida nas próximas semanas, algo que a gente já tem repercutido há bastante tempo. E o outro elemento a se considerar por essa questão da migração ao norte, né, ou a tentativa de voltar a uma normalidade, é que a gente vê também novos ataques acontecendo, porque o Hamas não foi eliminado, como o governo Netanyahu tenta propagandear, ainda resiste firmemente, apesar das notícias de terem entrado nos hospitais para destruir e encontrar os túneis. Não houve nenhuma imagem nova, não houve nenhuma comprovação de fato, eliminação dessa capacidade, e o Hamas é possível que lance novos ataques. E, sim, infelizmente, a gente viu, inclusive, ao norte, o Hezbollah lançando um ataque a Israel como nunca tinha feito desde outubro. Portanto, mais um perigo de escalonamento, mais um perigo de expansão. Pois é, tem a questão dos reféns ainda, que a gente nem tocou no assunto, não tem novidade nenhuma, então segue a preocupação. Vamos falar agora da guerra no leste europeu. A Rússia foi alvo de novos ataques da Ucrânia. Um depósito de petróleo foi atingido por drones ucranianos. O ataque causou uma explosão, levantando labaredas enormes e, claro, muita fumaça. Autoridades russas informaram que não houve feridos. Uma fonte do setor de defesa da Ucrânia confirmou à agência AFP que os drones eram do Serviço de Segurança Ucraniano. E a gente lembra que hoje, realmente, o presidente americano Joe Biden assinou o pacote de ajuda que, no geral, de 95 bilhões de dólares, incluindo aí para a Ucrânia, vai levar grande parte desse recurso, não é? É isso, Kelly. O conflito entre Rússia e Ucrânia já está há um tempo nesse olho por olho de alvos profundos no território dos respectivos países. Cada um dos lados argumenta que é uma ferramenta de dissuasão para ver se desestimula o conflito de seguir crescendo, ou seja, eles estão escalonando numa tentativa de intimidar o outro lado para ver se o conflito acaba, se a população pressiona os respectivos governos para acabar. Eu
temo que isso seja, na verdade, um escalonamento pelo simples fato de tentar eliminar as capacidades do outro lado, e isso envolve perigo mesmo de limpeza étnica e outros tantos crimes, já não distinguindo civis de combatentes, porque ao atingir esses alvos de produção de energia, de manutenção da vida industrial, da manutenção da vida comum, eu sei que você poderia tentar argumentar essa proporcionalidade de eliminar futuros ataques, eliminar futura produção de armamento, mas quem sofre diretamente é a população comum. E diante armamentos cada vez mais possantes que a Ucrânia pede para a Rússia, a gente pode ver mais desse tipo de ataques, e aí, em resposta, o argumento do Vladimir Putin, que ele precisa desnazificar, é o que ele diz, né, derrubar o regime do Zelensky, porque ele é uma ameaça à existência da Rússia. De início ele usava o argumento de anos bombardeando Donetsk, né, a população russa dentro da Ucrânia, e agora ele pode usar esse argumento que o próprio território russo está sendo bombardeado e que a Ucrânia precisa ser eliminada, ou o regime ou até mesmo o país. Quem sabe, portanto, pode ser um perigo existencial para a Ucrânia, em vez de simplesmente uma tentativa de resistir e acabar com a força de vontade da Rússia de seguir lutando. Professor, tem notícia da Venezuela agora. O presidente Nicolás Maduro anunciou que o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos vai retornar ao país. O órgão foi expulso em fevereiro depois de expressar preocupação com a prisão de uma ativista. Maduro fez o anúncio ao lado do procurador do Tribunal Penal Internacional, que investiga, inclusive, a Venezuela por possíveis crimes contra a humanidade. Maduro apareceu com o procurador no Palácio Presidencial de Miraflores, em Caracas, e disse, abre aspas, vamos superar as diferenças, o conflito que tivemos, fecha aspas. Qual que é a intenção do Maduro, hein? Evitar aí uma penalidade? Qual que é a sua opinião, professor? Que eles são elementos separados. No caso do Tribunal Penal Internacional, isso pouco interfere, porque o Escritório das Nações Unidas para Direitos Humanos tem lá outra finalidade. Mas, do ponto de vista diplomático, busca transmitir uma ideia de normalização, de aproximação, de compromisso com a dignidade dos múltiplos direitos das pessoas. Lembrando que o Tribunal Penal Internacional lida especificamente da responsabilização de autoridades, de pessoas naturais por crimes cometidos. E o Maduro, ao dizer que vai permitir a fiscalização internacional, não só deste procurador do TPI, mas de outra agência, tenta mostrar uma circunstância de normalidade. Bem no dia que também se noticiou a cédula presidencial, que ali é muito diferente da nossa, que cada partido tem o direito de indicar ali o rosto de seu candidato, e ele, como um candidato de uma coligação, vai aparecer 13 vezes dentro dessa cédula, enquanto as outras candidaturas, 4 apenas, né? Cada uma vai aparecer uma vez. Então, não deixa de ser uma jogada de marketing para tentar esconder também essa outra imagem um tanto quanto estranha vinda do país. Professor, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, reconheceu o país como culpado por vários crimes contra escravos e indígenas aqui no Brasil na era colonial. A declaração aconteceu em evento com jornalistas correspondentes ontem à noite. Rebelo afirmou que o país assume total responsabilidade e que precisa pagar os custos pelos massacres coloniais. Mas ainda não explicou como vai ser a reparação por esses atos do passado. O presidente acrescentou que os estudantes portugueses também precisam conhecer esses capítulos de pouco orgulho da história do país. Como que o senhor avalia, hein? É isso, Kelly. Isso foi num encontro em celebração da redemocratização do país, depois da ditadura mais longeva da Europa, e diante questionamentos da mídia, ele fez essa manifestação. Se Portugal formalizar isso em uma coletiva, não de entrevista, mas com essa finalidade, vai ser o 4º país europeu a pedir desculpa pelos vícios da colonização, depois da Bélgica, da Holanda e da Alemanha. E Portugal vem isso
isso no esteio de pressão internacional. Na sexta-feira passada, na ONU, inclusive uma organização brasileira de mulheres negras fez pressão para Portugal se posicionar sobre o seu passado. E Portugal também está sob pressão da União Europeia, que desde 2020 diz que é necessário uma ação afirmativa, dentre outras, como você chamou a atenção muito bem, Kelly, para ensinar a atual geração sobre as circunstâncias ocorridas no passado. O Brasil, por exemplo, tem uma lei de 2003 que obriga o ensino da matriz africana, o histórico nativo, para todo o ensino fundamental e médio. Portugal ainda não tem. No ano de 2020, a Europa aprovou um plano de combate ao racismo, depois daquele evento lá do George Floyd nos Estados Unidos. E no ano de 2021, houve também essa pressão da União Europeia por essas ações afirmativas, como eu disse, né, os 27 estados da União Europeia são obrigados. E na semana passada veio também essa pressão vinda lá no Conselho de Direitos Humanos para que Portugal dê alguma reparação. Mas como você chamou a atenção, ele não detalhou. Ele gostaria de devolver artefatos, gostaria de pedir perdão, mas como bem disse, essa é a parte mais fácil. Como materializar indenizações, como reparar individualmente, isso não tem detalhamento nenhum ainda. Vamos ver o que pode acontecer. Professor, sempre é ótimo contar com a sua análise aqui no Conexão. Muito obrigada. Boa tarde e até a próxima. Um abraço, Kelly. Bom trabalho. Até breve, espero eu. Até breve.